Todos, eu gostaria de pegar só 5 minutinhos hoje do tempo para, eu não sei se todos sabem, mas nós fizemos na última segunda-feira, nós fizemos 6 anos de existência do Recomeço, e a casa ela foi inaugurada no dia 25/9/2017, numa segunda-feira, e justamente na segunda-feira que nós aqui estivemos, né? A gente está comemorando a semana inteira, vamos comemorar os nossos 6 anos de existência. Eu fiz, né, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a casa, hoje não vai ser o momento, mas é algo muito confortante, porque a gente tem vários empecilhos, tem vários, né, para você montar uma casa espírita, não é muito fácil. Nós somos, eu, a Vanice, mais alguns, nós somos remanescentes da casa do Eduardo Monteiro, não sei se vocês conhecem, e lá no Vera Cruz. E lá eu comecei, né, um bom tempo, depois teve a necessidade de abrirmos mais um pontinho de luz, viemos aqui eu sempre esqueço o nome da rua aqui, Oi? Não, é rua Juraci Camargo. E aí ficamos também por alguns anos. E aí houve uma necessidade de abrir mais um pontinho, mais um ponto de luz em São Bernardo. E a gente tentou, eu queria ir para um outro lugar, né? Porque já tinha umas 3, 4 casas. Gente, vocês não sabem que nós rodamos para conseguir, né? Eu rodava e nada dava certo. Tive que abrir a casa no Jordanópolis. Incrível o negócio. E eu, para não confrontar com os horários do Eduardo Monteiro, né? Então a gente dividiu os horários para que eles lá são das terças e quintas, e nós aqui de segundas e agora às quartas também. Então tem centro espírita para todo mundo, segunda, terça, quarta, quinta, sem que ninguém incomode ou que tire e vai, né? Então fica a critério de cada um. E nós, né, demos sequência, né, nessa escola, onde o Eduardo Monteiro é uma das casas que eu conheço, existem muitas, mas que eles fazem assim, onde eu aprendi, né, que o importante é manter os estudos, é algo importantíssimo, porque através dos estudos a gente consegue entender melhor o kardecismo. Esse momento é importante, da palestra, do tratamento, é muito importante, mas a gente percebe que os estudos fazem com que a gente adentre realmente no kardecismo, entre o que é a vida após a morte, os movimentos que acontecem na espiritualidade. Isso nos remete a uma reflexão muito mais profunda e é muito mais abrangente. A nossa mente faz assim, abre, e você tem uma visão geral de tudo. Então, cada um tem o seu momento, né? Nós não somos melhores que ninguém. Cada um, a gente tem assim, é uma percepção incrível, né, da doutrina, porque a doutrina, ela não é assim, ela baseia-se na religião, na filosofia e na ciência, e ela dá o que? Uma amplitude, você consegue compreender cada um, né, cada detalhe, cada ser que quer, olha, eu sou católico, eu sou protestante, enfim, cada um tem o seu momento, mas nós, né, até aqui, o que vai acontecer com todas essas religiões, com todos os elementos? Vão morrer, não vão? Para onde eles vão? Vão para o mundo espiritual. É aí que entra a doutrina, que explica, e daí você consegue, né, ter essa abrangência. Mas enfim, eu só queria parabenizar, né, toda a casa, a diretoria, a casa, vocês, né, que estão sempre aqui conosco, e a gente entende que é um momento de cada um vir buscar algo que é importante para você, ou estudo, ou uma necessidade pessoal, enfim, cada um de nós busca aquilo que esteja mais necessitado. E a Casa Recomeço, eu vejo que nós, de uma certa forma, conseguimos, né,
atender, a dar esse respaldo às necessidades que cada um de vocês, né, vem buscar. Alguns talvez vêm em busca de estudo, vêm em busca de aperfeiçoamento, outros vêm pela necessidade, outros vêm pela dor. É um triplé aí bem composto. Mas não importa. O importa é que o nosso propósito, a Casa Recomeço, o propósito dela é da caridade, né? De fazer a caridade, praticar o amor e, acima de tudo, com muita simplicidade. Foram os alicerces que nós plantamos desde o início: amor, caridade e simplicidade. Então, baseado nisso, eu entendo que esses 6 anos, né, tivemos várias dificuldades, mas a gente percebe que está cada vez mais fortalecido para enfrentar qualquer dificuldade, né? Então, parabéns a todos nós, e que esta casa faça mais 6 vezes 30, mais 6 vezes 6, como dizia Jesus, né? E que todos nós... Era aqui foi uma boa pergunta. Nós estávamos aqui na Vila Sergipe. Nós saímos daqui do Eduardo, fomos para a Vila Sergipe, ali em cima, né? Não sei, aqui na Rua Méxica, isso. Rua Mexica, nossa, é um nome... É um nome complicado. E lá nós ficamos aproximadamente uns 3 anos e meio, e aqui nessa casa já estamos com um pouco mais de 2 anos. E esperamos dar continuidade, né? Esse é o nosso propósito, tá bom? Então, muito obrigado e vamos lá. Como vocês viram, a gente agora começa a ter, né, as informações aqui nossa TV, então a gente não precisa ficar mais repetindo quais as nossas necessidades. Aqui diz quem são os mentores, diz o horário de atendimento, diz quando nós vamos iniciar as nossas aulas. Isso já nos dá mais tempo para comentar outros detalhes, tá certo? E eu vos convido nesse instante, já que todos os lembretes já foram passados, eu os convido para nós, né, nos acalmarmos agora, né, colocarmos o nosso corpo de uma forma bem tranquila, descruzando os braços, as pernas, soltando os músculos das pernas, dos braços, da face. Solta o músculo da face, né? Às vezes a gente fica com tudo isso enrijecido aqui, então que a gente possa estar bem gostoso, fazendo uma respiração suave, né? Para que nós possamos absorver com muito carinho as energias que esse plano maravilhoso, que os mentores desta casa, Dr. Max, irmão José e toda a equipe que nos contempla em cada noite de trabalho, que nós possamos estar envolvidos, abençoados, envolvidos na parte de energia, né? Captando aquilo que eles estão nos transmitindo nesse instante. Então, esse colóquio que a gente faz com Jesus, colóquio amoroso com o Pai, que nós possamos fazer com esses irmãos de luz, pois eles são os mensageiros de Jesus, e as nossas necessidades possam, né, chegar até o Pai maior através dos nossos pensamentos, fazendo pedidos, seja eles quais foram: um bom trabalho, um bom emprego, um bom estudo, um fortalecimento, né, dos nossos pensamentos, fortalecimento na nossa saúde, né, fazer um colóquio de agradecimento por estarmos aqui nesta noite envolvidos num aprendizado, nos estudos, e que esta energia, esta corrente que formamos nesse instante, nós possamos também envolver aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui presentes nesta noite, levar um pensamento positivo para os nossos familiares, um filho, um marido, a esposa, a avó, avô, a mãe, não importa, que nós possamos nesse instante, aqueles que também já
não se encontram mais no mundo material, estão já desencarnados, que nós possamos levar este carinho, levar este conforto de luz a esses corações, né? Que eles recebam as energias que nós estamos sendo contemplados nesta hora. Podemos também, né, envolver aquelas criaturas que estão nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, os andarilhos, que possamos levar um bom pensamento, inclusive para aqueles que estão nos cárceres, nas prisões, que a nossa luz possa amadurecer, possa envolver esses corações endurecidos para uma nova oportunidade. Vamos envolver os nossos vizinhos, envolver o nosso bairro, envolver nossa cidade, São Paulo, Brasil e o planeta em si, com muito carinho. Estamos precisando de muitos pensamentos positivos, estamos necessitando de muita energia boa, e que este momento seja oportuno para que isso seja contemplado. E assim, Pai, com muito carinho, muito amor, nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E que nossos amigos de casa, que estão nos ouvindo neste instante, que possam receber da mesma forma todo este carinho, esta energia, e que esta palestra que será proferida pelo nosso amigo aqui, que ela chegue, que possa, né, adentrar aos nossos corações com muito amor e carinho. Uma boa noite a todos, e que cada um possa retornar para as suas casas melhores do que aqui chegaram. Que assim seja. Sem certo, uma boa noite a todos. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Setembro é um mês que tradicionalmente envolve o esforço dentro das casas espíritas para lidar com a necessidade de valorização da vida. Setembro, chamado Setembro Amarelo, é o mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Falar de suicídio, meus irmãos, é uma coisa que machuca. Principalmente quando a gente olha alguns números, e eu preciso trazer alguns números aqui para que a gente se sensibilize com o tamanho do problema, né? A Organização Mundial da Saúde entende que o suicídio é um problema de saúde humana e tem que ser lidado com ele como a gente lida com outros problemas de saúde, como fizemos com a pandemia, por exemplo. A questão é que não há, como há em relação ao coronavírus, uma vacina contra o suicídio. E, infelizmente, as estatísticas têm demonstrado que os números associados ao suicídio estão sendo cada vez maiores. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, números da Organização Mundial da Saúde, houve 800 mil mortes por suicídio no mundo.
800 mil mortes por suicídio no mundo. Se a gente fizer uma conta bem rapidinha, dá uma morte a cada 39,7 segundos. Nós vamos falar aqui por 30 minutos. 60 pessoas vão ter se suicidado até o fim dessa nossa palestra no mundo. Tem um dado que é agregado a esse, que define que para cada suicídio que se realiza no mundo, que é efetivado no mundo, são feitas 20 tentativas. Então as estatísticas de tentativas de suicídio são 20 vezes maiores do que as estatísticas de suicídio. Em outras palavras, se a gente tem uma morte a cada 40 segundos no mundo por suicídio, a gente tem uma tentativa a cada 2 segundos. Aqui no Brasil, as estatísticas também são alarmantes. Aqui no Brasil, a gente teve estatísticas no Brasil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022 foram registradas 16.262 suicídios no Brasil, o que dá em média 44 por dia. Brasil, 44 suicídios por dia. Fazendo uma continha rápida, um suicídio a cada 32 minutos no Brasil. E tem um dado mais alarmante ainda, na minha forma de interpretar. Desses 44 suicídios que ocorrem no Brasil por dia, 17, um pouco menos da metade, são suicídios de jovens entre 15 e 29 anos. Eu falo, me arrepio. É uma sensação muito desconfortável. Saber que os nossos jovens estão se entregando a um ato de desespero último para dar conta das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Quando a gente se envolve com esse assunto e busca se aprofundar nesse tema, a gente descobre que a pessoa que se suicida, por mais estranho que pareça, ela não quer acabar com a própria vida. A intenção da pessoa ao se suicidar não é acabar com a própria vida. Ela só quer acabar com uma dor, um sofrimento, algo com o que ela entende, ela acredita, ela acha, ela está convencida de que não consegue lidar. Existem interpretações distorcidas que dizem que o suicida é alguém em quem falta coragem de enfrentar os problemas. É necessário ser muito corajoso para atentar contra a própria vida. Não é algo fácil. É preciso passar por cima de um instinto que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é o instinto de sobrevivência, que está ligado à lei de sobrevivência, à lei de conservação, uma das leis divinas. E é necessário que todos nós tenhamos em mente que, assim como a questão do aborto, que a gente não vai aprofundar aqui porque nem é o tema,
A questão do suicídio, ela não pode ser lidada com cada um de nós através do nosso julgamento. Não temos o direito de julgar. Mesmo que a gente tenha conhecimento de casos específicos, de pessoas próximas a nós, e que a gente conhecia a vida, e que sabia os motivos do sofrimento da pessoa, e que, portanto, tem a condição de dizer assim, a pessoa se suicidou porque aconteceu com ela isso, aquilo. Uma desilusão amorosa, um problema financeiro, tem um monte de causas que a gente pode associar. A gente pode até divagar, a gente pode até conjecturar, né? Imaginar e até acreditar que a gente sabe os motivos. Mas a gente não tem de forma alguma o direito de julgar. Não podemos. O que nós temos o direito? E se tivermos a possibilidade, passa a ser um dever. De fazer o que estiver ao nosso alcance para, em lidando com pessoas que estejam passando por sofrimentos agudos, fazer o nosso melhor para orientar, para ser um ouvido bom, para incentivar essa pessoa a falar, a se abrir, a se comunicar, a comunicar a sua dor, a comunicar o seu sofrimento, a sua tristeza, frequentemente o seu desespero. Porque em muitas circunstâncias a gente não consegue avaliar o sofrimento do outro, né? Aconteceu recentemente, a questão de semana aí, o suicídio daquela ex-jogadora de vôlei, que dias antes estava no aniversário do irmão dizendo que queria que mais festas como aquele aniversário acontecessem durante muitos outros anos para que eles pudessem comemorar juntos. Quem é que vai, mediante um bilhete desse, ela escreveu um bilhete para ele com esse teor, quem é que vai avaliar que a menina está com, a moça, né, jovem, está com ideação suicida? Ninguém consegue avaliar isso. Ninguém consegue perceber isso com muita clareza, se não se permitir conversar longamente com a pessoa, entender nas entrelinhas algumas coisas que a pessoa fala, tipo assim, eu estou muito cansada dessa vida, vou deixar vocês tranquilos, vou deixar vocês felizes, vou deixar vocês bem, não sei o que vai ser de mim. Algumas palavras, algumas frases são ganchos para que a gente puxe conversa com a pessoa. E dentro dessa perspectiva, por que Setembro Amarelo é uma atividade encampada pelas casas espíritas? Porque dentro da doutrina espírita temos determinadas informações que nos permitem ter certeza de que a vida, do ponto de vista do espírito, ela é literalmente infinita. Do ponto de vista do espírito, nós nascemos, quando fomos criados como espírito, a gente não sabe quando foi, né? E nunca mais morremos como espírito, como individualidade pensante, donos do nosso próprio livre-arbítrio. A gente nunca morre. O que morre é o corpo. O corpo, chegando ao fim do seu ciclo, né, de nascimento, crescimento, maturidade, envelhecimento e morte, esse é o ciclo normal, ele se degenera a ponto de impedir que a vida física continue se manifestando nessa matéria orgânica. Aí sobrevém a morte. E a morte do corpo físico, não do espírito.
Assim que o corpo físico perece, se finda a vida no corpo físico, a vida verdadeira, que é do espírito, recomeça. E o espírito, pouco tempo depois, dadas as circunstâncias, a gente sabe de tudo isso dentro da doutrina, se a gente estudar, como a Aidara acabou de falar aqui, né? A gente vai entender esses mecanismos que estão ligados às leis divinas e vai entender que depois de um pequeno período aí de perturbação, o espírito recobra todos os seus potenciais. E os potenciais do espírito fora do corpo físico são muito maiores, são muito mais amplos do que os seus potenciais enquanto ele está encarnado. A gente enxerga com os olhos do corpo. O espírito desencarnado enxerga com o perispírito inteiro. Os objetos materiais são um obstáculo à visão humana. Eu não consigo enxergar através da parede. Mas a visão do espírito não comporta restrição em relação a objetos materiais. O espírito enxerga através deles. É como se fosse um super-homem, com visão de raio-x. Estou dando um pequeno exemplo. Mas o essencial é que a doutrina explica que o espírito não morre. E qual que é a consequência? A consequência é, quem atenta contra a própria vida, acreditando, imaginando que terminando a vida termina a dor que sente, está se enganando. Não está se enganando porque quer, não está se enganando porque está mal intencionado, nada disso. Está se enganando porque não tem a informação que nós espíritas temos. Dentro do espiritismo, nós temos a prova da manifestação de espíritos que passaram pela experiência do suicídio. E quando a gente estuda, a gente vai lá no livro O Céu e o Inferno, e na sua segunda parte do livro O Céu e o Inferno, tem exemplos de espíritos comunicantes, classificados por ordem de elevação deles, ou por situações específicas. Então tem espíritos felizes, espíritos arrependidos, e são várias comunicações. É o espírito falando da situação dele na espiritualidade. Uma das divisões dessa parte segunda do Céu e Inferno é espíritos de suicidas. É muito, muito útil estudar essa parte. Isso não precisa nem estudar. Se começar a ler os relatos desses espíritos falando da sua situação na espiritualidade, consequente ao ato do suicídio, a gente vai entender o quanto isso é enganoso. As pessoas que não são espíritas, ou por outra, as pessoas que têm na materialidade a sua única fé, acreditam só na matéria, acreditam que a única coisa que existe é a matéria e fora da matéria não há nada. Elas acreditam, e tem sentido de acreditar, que com o fim do corpo físico não tem mais nada. Para pensar um pouco. Se a pessoa tem certeza absoluta na sua materialidade, porque é materialista, não acredita que haja mais nada depois da morte. Se não há mais nada depois da morte, não há mais nada de bom, mas também não há mais nada de mal. E se o que ela está sentindo nessa vida é alguma coisa muito ruim, para quem é materialista, tem todo sentido procurar o suicídio. Porque depois vai ser o quê? O nada. Na mente dessas pessoas. Só que aquilo que elas acreditam não é a realidade definida por Deus para cada um de nós. Deus nos criou como espíritos. E por mais que a gente acredite que a materialidade é a única manifestação intelecto, moral, defensável, por mais que a gente acredite, somos espíritos eternos. Uma das lições contidas no Céu e Inferno
falando de espíritos suicidas, é de um ateu. E ele explica detalhadamente o que ele pensava, por que ele foi levado a acreditar que, como ateu e, portanto, materialista convicto, o fim do corpo significaria o fim do sofrimento. Aí ele começa a explicar o que ele está sofrendo. Sabe qual que é o primeiro sofrimento de um ateu quando desencarna por suicídio? O primeiro sofrimento é ter que admitir que existe um Deus. Isso, para quem é ateu, é algo devastador. Entender que esse Deus criou leis perfeitas e que entre essas leis perfeitas está a manutenção, a continuidade da existência, da essência, depois do fim do corpo físico, é outra terrível constatação. Motivo profundo de sofrimento para essas pessoas. Leiam lá. Céu e Inferno, parte 2, subitem Espíritos Suicidas. Leiam lá. Aproveitem. Vamos nos ilustrar, vamos buscar esse conhecimento, para que a gente tenha, inclusive, recursos do ponto de vista de argumentação para conversar com as pessoas que eventualmente tenham ideações suicidas e com as quais a gente tem abertura para falar disso. Não são todos que dão abertura para a gente falar de espiritismo, não são. Principalmente os mais materialistas não vão dar muita chance da gente abordar a questão por esse lado. Mas existem outros meios. Dentro da doutrina espírita, a gente entende que por tudo que ela explica e exemplifica, através desses ensinamentos contidos em livros como o Céu e o Inferno, a gente entende que o alinhamento com os princípios da doutrina espírita funciona como uma espécie de vacina contra o suicídio. Dentro da doutrina a gente sabe, a gente tem ciência de que esse é um mundo de expiação e prova. Expiação e prova é igual a sofrimento. Não que a gente vá sofrer durante a vida inteira, mas em alguns momentos a gente vai sofrer. Em alguns momentos a gente vai ser submetido a situações que vão parecer que para nós a gente não tem saída. Mas a doutrina explica que mesmo, né, que a gente não tenha saída, a resignação, a aceitação dessas dores, a compreensão perfeita de que essas dores, por mais pungentes, por mais terríveis que sejam, são passageiras, elas são temporárias. Se durasse uma vida inteira, era temporário, porque a gente vai desencarnar e vai reencarnar, e na outra pode ser tudo diferente. E há de ser. E há de ser. Uma vida, no concerto das diversas reencarnações do espírito, é como se fosse um dia. Ora, eu não posso acordar um dia com uma dor de dente lancinante, terrível, passar o dia inteiro com essa dor de dente, só conseguir consultar um dentista no final do dia e só lá ele resolveu meu problema. Passei o dia inteiro de sofrimento, mas o dia seguinte vai ser um dia completamente diferente. Do ponto de vista do espírito é a mesma coisa. Uma vida pode ser muito sacrificada, mas a vida seguinte vai ser diferente. Temos esperança, temos motivos para aceitar o nosso sofrimento sem nos desesperarmos, sem apelarmos para o auto-sacrifício, para a auto-imolação como única saída da dor. Porque não é saída. Esses espíritos afiançam, eles colocam com muita clareza que aquilo que eles buscavam se libertar através da saída do corpo físico, da morte, foi acrescido e multiplicado por muitas vezes
em função do sofrimento pelo qual eles estão passando, em função de terem atentado contra a própria vida. Acrescenta sofrimento, acrescenta. E é algo, só vou dar um exemplo aqui porque isso é bem ilustrativo. Um homem, um dos exemplos do céu e inferno, ele se suicidou se jogando de uma torre, um lugar muito alto. E quando ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris, no Centro Espírita lá em Paris, ele pede às pessoas que estão fazendo parte daquela reunião, que fizeram a evocação, que estão conversando com ele, né, com ele através do médium, ele pede que o libertem do vazio. Sabe que vazio que é? O vazio do chão que ele não alcançava enquanto ele estava caindo. Ele fala que enquanto ele estava caindo, ele sentiu essa ausência de sustentação, e depois que houve o impacto, ele passou para o lado de lá. Essa ausência de sustentação é algo com que ele lida o tempo inteiro na espiritualidade. Ele está o tempo inteiro na espiritualidade, sentindo que não tem nada para segurar ele, como se ele estivesse se jogando, e na expectativa desse impacto. Perceberam o que eu falei? O tempo inteiro. Ele cometeu um ato num instante, e esse ato está se repetindo para ele sem parar. Ele multiplicou a dor daquilo que ele fez infinitamente. O que a casa espírita pode ajudar? A cada um de nós. Pode ajudar a adquirir essas noções, adquirir esses conhecimentos, ter força para poder ultrapassar as nossas próprias dores, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios sofrimentos, nos condicionando a não considerar esse sofrimento como irremediável, porque não é, nos condicionando a ter certeza de que o futuro vai nos trazer momentos melhores, porque o nosso futuro como espírito, lá na frente, é sermos espíritos puros. Qual que é a característica do espírito puro? Felicidade plena, absoluta, completa, total e irretocável. É uma felicidade sem uma manchinha de tristeza, de nada. É realização plena. Todos nós vamos chegar lá. A gente, dentro da doutrina, passa a ter essa certeza. Então por que a gente vai se desesperar? Elevar nosso pensamento, pedir força para suportar as dificuldades, ultrapassar essas dificuldades através da força que a gente recebe nas instruções que a doutrina nos fornece numa casa espírita, nos grupos de estudo. É algo que a gente pode aproveitar em nosso benefício, e em benefício de todas as pessoas com quem a gente tenha contato, no Setembro Amarelo e fora dele. Vamos aproveitar, meus irmãos. Vamos aproveitar. Tem aquela famosa parábola dos trabalhadores da vinha, né? E associa-se muito à ideia de que nós espíritas somos os últimos chamados a trabalhar na vinha, e a vinha é a seara do Senhor, a seara de Deus. Trabalhar na vinha é fazer a vontade dele, no espaço onde ele é aquele que prepondera, aquele que manda, aquele que determina. Fomos chamados para ajudar a fazer a vontade dele, para nós e para as pessoas e seres com os quais a gente convive. Vamos aproveitar. É uma oportunidade maravilhosa.
que tem o condão de mudar o rumo da nossa vida espiritual daqui para frente, para sempre, de nos colocar num caminho que a gente costuma chamar também de iniciação, né? Sermos iniciados. O que é ser iniciado? Ser iniciado é ser diferente de um profano. Um profano é alguém que pelos caminhos da vida fica variando de escolha, ora está por esse, ora está por aquele, ora está por aquele, porque não sabe que caminho seguir. A doutrina nos oferece a oportunidade de colocarmos os pés num determinado caminho e seguir por ele, numa linha reta, em direção à nossa plenitude, sem engano, sem falsas interpretações. Depende de nós. Aproveitar essa oportunidade depende de nós. E o que a gente pode fazer de melhor por nós e pelas pessoas e seres com quem convivemos é estudar essa doutrina, é nos aprofundar, é buscar o conhecimento, é conversar, é discutir, é trocar ideia, é participar dos grupos de estudo, é se habituar à leitura edificante desse conjunto imenso de informações trazidas por Kardec para nós, para que a gente possa realmente libertar nós mesmos desse caminho de vacilações e alternâncias e colocar o pé numa reta que vai nos levar à nossa emancipação espiritual plena. Jesus nos abençoa e nos protege para que a gente chegue lá. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, lembrando que Ele afirmou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, eis-nos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, para beber da fonte fecunda do teu amor, que disponibilizou para todos nós as lições brilhantes do teu Evangelho, tanto através da tua palavra como dos teus exemplos. Desejamos sinceramente, Mestre, aproveitar a oportunidade que se descortina à nossa frente, trazida por essa doutrina de luz que esclarece e aprofunda os aspectos muitas vezes alegóricos dos teus ensinamentos. Que a nossa inteligência e o nosso coração tenham a possibilidade de aproveitar essa experiência material para nos nutrir, espiritualmente falando, de tudo aquilo que tem o condão de nos enobrecer, nos elevar, nos transformar, ajudando-nos assim uns aos outros a suportarmos as dificuldades da vida, vencendo-as, aprendendo com elas, trabalhando através delas a nossa tolerância, a nossa resignação, a nossa capacidade de superação, para que um dia, com toda certeza, tenhamos a condição de, como tu mesmo exemplificaste, vermos Deus face a face. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado.